parabenizar este militante da UNITA, aliás, Do do MPLA. MPLA, encorajar e também parabenizar a UNITA por esta postura que representa, de facto, um sentido de Estado. Que a UNITA há muito que tem estado a fazer este Mas Manel, exercício. permita-me só que lhe pergunte, é a mesma questão que fiz aqui ao doutor Anselmo. Não considera que esta postura de serenidade, reiteradas vezes manifestada pela UNITA, acaba por quebrar a confiança da população? Uma Festos, população que está ávida pela alternância de poderes. Festos, eu disse há pouco Uhum. tempo, e eu disse muitas vezes aqui e em outros espaços, que Angola não é uma democracia. Angola é um Estado totalitário, completamente securitário. E lutar com um Estado como esse não requer apenas força, requer muita inteligência, requer destreza, requer expertise, requer tempo, requer estratégias. Mas a questão que se coloca é: a população compreende A população o compreende. comportamento da A UNITA e o população, objetivo que pretende a população alcançar? compreende porque senão, e mais uma vez meus parabéns à UNITA, senão não estaria, digamos, a ser demonstrada tanta mobilização em torno da UNITA. A população compreende porque, mais do que compreender a estratégia, também compreende a posição da própria UNITA. A UNITA tem um fardo muito grande às costas e tudo o que se pretende aqui é incendiar a fogueira para mais uma vez culpabilizar a UNITA, como sempre. E é preciso, para a gente compreender isso, Fez, temos que entender a genealogia política do país, ou então, se quisermos, do partido MPLA. Uhum. Eu penso que, enquanto jornalista, enquanto técnico, enquanto estudioso, já deves ter ouvido falar da Revolta do Leste. Uhum. A Revolta do Leste foi assumida melhor por Daniel Chipenda, um quadro do MPLA, exatamente por questões como falta de consideração, falta de desvios de propósito, ou seja, falta eh, de demonstração do interesse nacional para com as populações. Já naquela altura, Daniel Chipenda e tantos outros entendiam que o MPLA se tinha desviado, no caso, o MPLA que governava, que tinha o poder, não é? Se tinha desviado dos princípios que tinham norteado a luta da libertação nacional. Daniel Chipenda assumiu uma revolta contra o Agostinho Neto porque contestava a liderança do Agostinho Neto, uma vez que o Agostinho Neto era cotado como uma pessoa mais para lá do que para cá, não é? Entretanto, aconteceu essa revolta. Depois disso, sabemos que em 74 ocorreu o primeiro, se não o único congresso do MPLA com múltiplas candidaturas, em que ganha o Daniel Chipenda, mas o Agostinho Neto, por favorecimento de Nito Alves, na altura que era próximo, batutaram o Congresso e favoreceram Agostinho Neto, dando a direção do partido a Agostinho Neto. Isso trouxe consequências gravíssimas para o país. É desta situação que decorreu, que emergiu a guerra nos anos que seguiram, Uhum. né? Porque a própria guerra dos 16 anos, isto é, de 75 até 91, decorreu exatamente pelo facto do MPLA não aceitar conviver num espaço de democracia. Portanto, eu aqui olhei e com boa atenção o apelo que Mabanza faz aos angolanos para conviver na democracia. Mas, na verdade, nós temos que ser honestos. Esse apelo tem que ser dirigido mesmo ao próprio MPLA. Tanto é que este comentário que li aqui é do militante do MPLA. Muitos outros militantes do MPLA, de PROA, basta ver, por exemplo, aquele congresso da reconciliação realizado pela Igreja Católica. Tinham lá muitos militantes, muitos dirigentes de PROA do MPLA, e o conselho foi nesse sentido, de conviver-se na diferença, mas o objetivo, ou seja, o destinatário era mais o próprio MPLA do que todos, Uhum. porque todos os restos, todos os outros atores dão sinais de conviver em democracia, de convivência na diferença, mas o MPLA não aceita. E com os próprios militantes, o caso do Daniel Chipende é um, o próprio Nuito Alves, que terá ajudado Agostinho Neto a sabotar o Congresso e ser favorecido, quando deixou de ser útil, porque também, ao dado momento, o próprio Nito Alves percebeu que o Chipenda tinha razão. Quando o Nito Alves tentou reagir, foi morto, ele mais alguns, não é? E assim sucessivamente. Ou seja, o MPLA está repleto de experiências. Mas alguns, ou milhares. Sim, sim, milhares. Pois. Quer dizer, mas alguns seria Então, 80 mil. o MPLA é expert em, digamos,
matérias de não convivência, de não aceitação com pensamentos diferentes, né? O MPLA, por exemplo, é expert também em criar uma situação de modo que vá lá, em criar uma situação de modo que se os outros não conseguirem ser inteligentes e morderem o isco, o MPLA vai para cima justificando que os outros queriam guerra. Isto é público também. Acompanhei, penso que numa palestra que o Maivil Lopes Nascimento tinha dado na Universidade Católica, e ele contou, em princípio, os meandros do começo da própria guerra, onde havia... Manel, está a querer dizer que esses atos vão se replicar em outros pontos do país? Esses atos não só vão se replicar porque vão continuar enquanto nós estivermos pela no então, poder. há aqui o risco das eleições se realizarem numa profunda crise de tolerância. É isto? Eu falei da intolerância. Ok. Uma profunda crise de tolerância. Falta de... Sim, exatamente, concordo. Agora percebi. Eu ainda, quando saiu aquele comunicado lido pelo senhor Job Castelo Capapinha, que anulava a candidatura dos generais no Carneiro, eu falei publicamente sobre isso e eu adverti para termos cuidado. Nós não devíamos olhar para aquele ato de forma isolada. Devemos olhar para aquilo como, digamos, antecipação de algo maior que vem lá para frente. Eu falei sobre isto, eu alertei que aquele comportamento da subcomissão de candidaturas, na verdade, podia ser um reflexo daquilo que está por vir em 2027, porque a lógica é, se com o general Gino Carneiro, que é um quadro sênior do partido MPLA, de respeitado valor, não é? de grande prestígio, um general de craveira, se está a fazer aquilo, imagine então com o engenheiro Adalberto Costa Júnior, que é de facto uma pedra no sapato dos dirigentes do MPLA. Pois bem, o doutor Anselmo acaba por fazer aqui uma denúncia da existência de um plano para a eliminação física do líder da UNITA. Que consequências isso teria? Bom, antes de entrar nessa questão da consequência, a consequência que isso teria, primeiro eu gostava de subscrever algumas coisas assim que o Anselmo disse. Que eu quando vi isso, quando comecei a ver os incidentes nas redes sociais, não me limitei pelas redes sociais, fiz contactos, não é? Falei com pessoas, várias pessoas que estão lá no terreno, e os dados que me deram são os seguintes. Primeiro que já no acampamento da Jura já houve tentativa de sabotagem. Houve já uma tentativa de sabotagem por parte dos militantes, ou então dos membros da Jota, a nível da província do Ix. Bom, Nelito Cuico e a sua... Aliás, essa mensagem que eu acabei de ler vem nesse sentido. Vem repudiar, digamos, os primeiros atos. Bom, após isso, quando o presidente da UNITA chega no Ix, a primeira coisa que faz, e claro, como é óbvio, isto sim é que é sentido de Estado, vai visitar as instituições, entre eles o governador, o governo provincial, reúne com o governador. Tem sido costume da parte de Alberto Costa. Sim, tem sido, exato. E aqui saudamos, não é? De facto é uma demonstração de uma convivência na democracia, é uma demonstração de respeito às instituições, que aqui o companheiro Mabanza disse que a UNITA não respeita, mas nota que há fotografias, não é? Em que está o engenheiro Adalberto, o engenheiro Carlos da Rocha, não é? O nome do José Carvalho da Rocha. José Carvalho da Rocha, está lá membros da polícia. Portanto, eles a saírem no governo provincial, e a nota diz que de facto foram reunir para se criar, primeiro, saudar as instituições, não é? E as entidades, mas depois também procurar acautelar que atos onde tem incidentes de intolerância voltassem a acontecer, uma vez que estava marcada o ato central para a província do Ix. Ora, eu ouço muito os militantes do MPLA quando tentam vir justificar, dizer que não se pode realizar uma atividade daquela junto de uma instituição republicana, não está de um órgão de soberania como o tribunal. Mas, no entanto, nunca nenhum deles conseguiu citar um artigo de uma lei que fala sobre isto. Era exatamente por aí que eu gostava. Eu não vi, aliás, o próprio Mabanza falou sobre se há uma proibição legal. Sim, eu gostava, porque as atividades dos partidos políticos estão previstas desde logo na lei dos partidos políticos. Desde logo, estão aí previstas. E qualquer um de nós pode ir vasculhar aquela lei de cima a baixo, não vai encontrar uma restrição desta.
florestas. Não há, digamos, a restrição. Todavia, claro, eu posso não conhecer todas as leis, mas, por exemplo, se uma amigo Mabanza conhecer uma lei, Doutor Babaza, pode aqui ajudar o doutor sim, Manel? pode-me Se ajudar existe a encontrar uma lei, alguma medida legal que proíba a uma realização... situação destas. Não, deixa ele terminar. Pois, Pois. por favor. Bom, para todos os efeitos, penso que não há nenhuma lei, salvo o melhor entendimento, salvo o melhor conhecimento, não há nenhuma lei que proíba tal ato. A questão é que as pessoas querem confundir com aquele espírito da reunião e manifestação que vem previsto nos termos da lei de 91, que é também uma lei, diga-se, que está desfasada com a Constituição, porque aquela lei foi feita ao abrigo da Lei Constitucional de 92, não é? E nós agora estamos diante de uma Constituição, o que significa que aquela lei contraria a Constituição, logo não pode ser aplicada. Mas ainda assim, o espírito daquela lei não é para os partidos políticos, é para cidadãos que se queiram reunir e se manifestar. É onde aquela lei diz que a manifestação não pode ser, né, a cerca, penso, 10 ou 100 metros, 100 metros. Exatamente, dos órgãos de soberania, mas não significa que não pode ser. Só tem que se observar o distanciamento, mas também o público-alvo não são partidos políticos, não. São cidadãos que, por estarem descontentes com alguma ação do governo e queiram se manifestar publicamente, têm que observar esse limite legal. Para os partidos políticos não encontramos isso, como disse, salvo melhor. Não há restrições. Até onde eu sei, não. Bom, e depois? Eventualmente podem surgir alguns regulamentos administrativos. Mas não põe em causa a lei. Não põe, nenhum regulamento tem força de lei. E se houver um regulamento nesse sentido, esse regulamento deve ser afastado por ilegalidade, porque contraria o espírito da lei. Muito bem. Pois. Então, continuando. A informação, não é, que tivemos depois desse encontro, houve de facto garantias do próprio governo, né, do próprio governador, que as condições estavam criadas para que o ato pudesse decorrer de bom grado. Nesta reunião, o governador já tinha sido comunicado. Sim, governador e primeiro secretário. Como estamos falando de entidade, depois a questão aqui é respeitar os entes, não é? Eu prefiro me ater aí. Depois vou chegar também lá. Prefiro me ater ainda à entidade do Estado. Por favor, siga. O governador já tinha sido informado que a atividade seria realizada aí porque o espaço que a UNITA queria, o governador não tinha cedido, tinha indicado outro espaço, mas que não reuniam condições, para além também da própria instância, etc., pensando nos militantes, aliás, etc. O presidente da UNITA diz mais. Neste encontro houve inclusive trocas de contactos telefónicos. Sim. Mas a dado momento, Adalberto Costa Júnior, já no calor desta confusão, liga. Não, já assim, sem sucesso. Pois. Então, é só para ver. Porque nesta reunião já tinha sido dito que não, o local que nós queremos, vocês dizem que está indisponível. Vocês nos sugerem outro, para nós também é inviável. Aliás, também por causa do tempo, né? Não nos permite ir preparar e etc., montar o aparato todo. Bom, como estamos no centro e nós temos aqui o nosso comitê, então vamos realizar o nosso comitê. O que é legítimo. Aqui é onde entra a questão, claro que é legítimo. Aqui é onde entra a questão do primeiro secretário, não é? No dia seguinte, após essa comunicação feita ao governador, no dia seguinte, os militantes do MPLA todos foram na rua onde estava o comitê, incluindo a bandeira que o Mabanza está a mostrar. Está mais ou menos a dois... Está no comitê. Aquilo está a menos de 10 metros de distância. Isto já não é permitido. Claro que não, claro que não. Pois, então colocaram muitas bandeiras no interior da rua, no perímetro todo, né? Incluindo no próprio comitê. É ali onde surge a ideia, isso que o Mabanza está a dizer, dos militantes subirem a escada e irem retirar as bandeiras, porque na verdade a provocação foi feita pelo MPLA. Foi o MPLA que fez a provocação, mas também temos que dizer que isto aqui não é novo, isto aqui já estamos habituados. Outra situação. Quando o Mabanza fala, e não só Mabanza, e também compreendemos, todos os militantes do MPLA procuram usar isso como defesa. Quando uma Mabanza diz, não, também não é bom que se feche em rua por causa da atividade política, de facto não é bom, devemos analisar bem. Mas não sei se Mabanza já se perguntou como é que ficam em ruas de Luanda. Vou falar em Luanda. Quando o presidente do MPLA se movimenta, quando vai a 11 de novembro, não é? As ruas não vão ficar bloqueadas. O presidente do MPLA, quando se vai a 11 de novembro, não ficam bloqueadas. Quando foi o último ato do ano passado, o ato de massas do MPLA, que foi no Quilamba, as ruas do Quilamba estavam intransitadas, moradores do Quilamba estavam a chorar porque não conseguiam tiveram dificuldade de chegar às suas casas. Então,
Mas, claro, uma exceção, compreende-se, porque havia uma atividade de natureza política de um partido político. E os partidos políticos existem para realizar os interesses da coletividade uma vez no Estado. Então, Então, no IJ, o que aconteceu no IJ é mesmo um ato de intolerância. claro, é um ato de intolerância, porque não me parece que a rua onde está o comitê provincial da UNITA, e por sinal também está lá o tribunal provincial, a comarca provincial ou municipal do IJ, sei lá, não me parece que seja a única rua de trânsito no centro da cidade do IJ. Manel, que mecanismos de responsabilização a UNITA deve adotar para evitar que casos semelhantes se voltem a repetir? Infelizmente a UNITA não tem capacidade, não tem condições de responsabilizar, porque se nós estivéssemos a tratar partidos políticos e Estados de forma diferente, a UNITA, claro, tinha que recorrer ao Estado, processar o partido político o MPLA para ser responsabilizado. Mas a grande questão é que em Angola o Estado é o MPLA, o MPLA é o Estado. Por isso é que eles dizem que o MPLA é o povo é o MPLA. A lógica é esta. Bom, então eu quando falo sobre essas coisas todas, é para dizer o seguinte, que o grande problema aqui está no seguinte. A partir deste incidente que eu contei aqui com o Daniel Chipenda, onde o MPLA não aceita a democracia interna, desculpa, isso também mostra que isso vem ser uma prova, um reflexo de porque que nós temos um país não democrático e como. Veja, de 75 até 91, nós tivemos um regime de monopartidarismo. As decisões eram monocráticas, que eram tomadas por uma pessoa só, por um órgão, então um partido político, ele controlava o Estado e etc. Em 91, com a pressão da UNITA, o MPLA aceita instalar aqui a democracia multipartidária em Angola, ou seja, a mudança de regime político. Só que eles foram tão espertos mesmo, que conseguiram ludibriar até mesmo a comunidade internacional. Ou seja, o que é que eles pensaram? Tudo bem, se o que eles querem é isso, vamos mostrar no papel. E aceitaram que no papel Angola seria uma democracia multipartidária, com realização de eleições, etc., com, digamos, a instituição de um Estado independente que não se confundisse com o partido. Mas, infelizmente, algumas coisas terão falhado e, na prática, isto não ocorreu. Na prática, continuou a se conservar o Estado totalitarista, que é desde 1975. Ou seja, mesmo depois de 91, Angola continuou a ser um Estado controlado por um partido único. Este é que é o grande problema. Como é que se pode quebrar isto? Bom, quebrar isto... Considerando que a própria Constituição declara Angola como Estado de direito democrático. Pronto, e essa é outra farsa, né? Quando Angola diz que, quando a Constituição diz que Angola é uma república, Angola não é uma república ainda, porque numa república, aquilo que aconteceu ontem, hoje você teria um ministério, aliás, um ministro do interior demitido, hoje você teria o ministro do interior demitido, teria o comandante geral da polícia responsabilizado, podia não ser demitido, porque tem que se analisar o grau de culpa dele. E temos que deixar uma coisa muito clara aqui. Nem o comandante provincial no IJ, nem o secretário provincial do MPLA no IJ eram capazes de fazer aquilo que fizeram sem a anuência de Luanda. Não, isso não acontece. O que é que isso quer dizer? Que houve claro, não, houve uma autorização expressa. A partir do Palácio Presidencial. Exatamente. Porque nenhuma dessas entidades tem competência para praticar uma ação como aquelas, sem que, no entanto, tivesse o assentimento de Luanda. Pontos. Então, se nós fôssemos uma república, estava a dizer, o ministro do interior, a esta hora, estaria na rua, o comandante-geral, provavelmente, a menos que conseguisse provar que não tinha qualquer ligação com isto, o comandante provincial, este senhor seria responsabilizado disciplinarmente e criminalmente. Porque, olha, quando se diz aqui que não houve disparos, não que não houveram disparos, sinceramente, isto punge-me o coração, não é? Eu quase que lagrimo, porque... Negar o inegável, né? Sim, claro, porque os vídeos estão claros. Aliás, há um vídeo onde há uma cidadã está a ser retirada a bala na perna. Está lá o vídeo. Está lá o vídeo. Olha, esta tua deixa leva-me a fazer a seguinte pergunta. Se não esquecer a tua pergunta. Não, é rápido. Os próprios cidadãos, porque não obstante que sejam membros de partidos políticos, não é? Os militantes são também cidadãos. E essas pessoas feridas
nessas circunstâncias, devem elas próprias tomar iniciativas para responsabilizar os entes envolvidos? Sim, devem sim. Não se dá, devem porque tratam-se de direitos que foram feridos. Depois, a integridade física da pessoa foi colocada em causa, também a própria integridade moral. Então, há aqui lugar sim para se responsabilizar individualmente cada agente da polícia e depois coletivamente a corporação toda, incluindo o seu próprio comandante. Muito bem. As pessoas podem fazê-lo. E o mais grave, na senda do que estou a dizer, não foi isto. É que depois destas situações todas, depois de terem decorrido e tal, aconteceu aquilo que o Anselmo disse, que o presidente da UNITA foi impedido de transitar por uma rua. Não conseguiu passar. Quando em tempos atrás eu até vi um vídeo do presidente Luís de Castro, muito bem, que eu saudei, em Benguela, conseguiu remover barreiras que estavam na via pública. Quer dizer, me perguntei, mas quer dizer, então aqui há liberdades para uns e há falta de liberdade para outros. Nada contra, né? Só é só para as pessoas não pensarem, não, eu estou contra A ou B. São só reflexões que temos que fazer. Que eu, por acaso, quando vi aquilo, e os vídeos estão a circular, a caravana do presidente da UNITA a ser barrada de transitar numa rua, me veio aquilo em mente. Tentaram barrar o presidente Luís de Castro, de facto, Em Benguela. em Benguela, mas ele não se deixou intimidar e ordenou que aquilo fosse retirado, ligou-se para o comandante mandou tirar e eles passaram. Mas com o presidente da UNITA, com o presidente da UNITA que é deputado, tá certo. Significa isso dizer que, olha, aqui qualquer coisa que não está bem, uns têm liberdade, podem passar, até podem reivindicar, outros não podem. Pronto, o que eu quero chamar aqui a atenção é que é importante nós olhemos para Angola como um Estado de todos nós. Muito bem. Caibamos aqui todos, o MPLA, a UNITA, a sociedade civil, PRS, caibamos todos aqui. Depois, também temos que entender que os problemas da Angola vão ser resolvidos, devem ser resolvidos pelos angolanos. Eu fiquei muito chocado, Festos. Ainda no âmbito da brutalidade. Depois que começaram as escaramuças, não é? O povo todo, porque ali não eram só militantes, tinham militantes, simpatizantes, até o povo, População população em geral. geral, refugiaram-se dentro das instalações do comitê. A polícia entrou lá dentro para ir sacá-los e a disparar lá dentro. É um ato de invasão. Invasão, aqui está invasão de privacidade, invasão de propriedade, ali, né? Cravada, Sim. apanhou lá dentro. Lá dentro, entraram mesmo dentro do comitê e foram. E isto agrava as consequências da responsabilização. Claro. Não, pois, Só para responder essa questão. Não seria bom que o Manel terminasse já. Pois. Deixa eu perguntar. pois. Então, é para dizer que, sim, o problema aqui não é que a UNITA descumpriu qualquer coisa, porque não há nada legalmente que diz que a UNITA não pode realizar atividade naquele lugar. Depois Se houver, depois que nos dizem que é normal. Também não sabemos tudo, não é? Por outra, todo o comportamento que a UNITA foi mostrando, e ainda bem que eles foram gravando, não é? Ainda bem que eles foram gravando, os vídeos estão aí todos. Todo o comportamento, toda a conduta que a UNITA foi mostrando desde o começo da atividade demonstrou muito respeito pelas entidades locais e pelas instituições. Isso era bom, mas por outro lado, por causa dessa situação, desses incidentes que eu contei aqui, de 74 com Daniel Chipenda, e depois de 92 tentou haver uma negociação, o MPLA matou os outros, e depois nos anos subsequentes, aliás mesmo ainda em 1977, né, com um grupo que queria ver Angola melhor, também foram mortos cerca de 80 milhões. Olha, tudo isso mostra aqui. O MPLA é muito destro em criar situações complexas e embaraçosas para os outros, no sentido que se não houver inteligência, os outros acabam levando a culpa. E isto, para terminar, é uma prova inequívoca de que as guerras que nós tivemos em Angola foram causadas de facto pelo MPLA. Foi o MPLA que provocou as guerras e não outras pessoas, infelizmente. Muito bem. Doutor Anselmo, já volto a si. Como ficou uma tarefa ao doutor Mabaza, eu não quero passar assim sem antes lhe colocar esta pergunta. Doutor Mabaza, o doutor Manel traz aqui uma outra questão que tem que ver com a legalidade da atuação da polícia naquele perímetro pertencente à UNITA. O que é que a lei diz? Olha, nós temos uma lei, que é a lei dos crimes contra a segurança do Estado, a lei número 23/10, de 3 de dezembro. No seu artigo 26, esta lei dispõe o seguinte:
que, portanto, constitui perturbação do funcionamento dos órgãos de soberania sempre que